cartão você... Fala pessoal, Fabiano Capra, hoje nós estamos aqui com o amigo Milton Nascimento, presidente do Clube da Petrobras. Vamos conversar aí um pouquinho sobre, né, todo o contexto aí social que o clube tem feito e conversar um pouquinho aí sobre as ações sociais, falar um pouquinho das crianças. Né, Milton, conta um pouquinho aí pra gente, qual é a tua... Primeiro se apresenta, fala um pouquinho de você, como é que foi a sua história aí um pouquinho, né, no sistema da Petrobras, você como funcionário, né? Conta aí pra gente um pouquinho de onde você já trabalhou, que esse é o mais legal, né, do sistema Petrobras, poder trabalhar em todo o cenário do país aí. Vamos lá. Bom, estamos aí, né? Meu nome é Milton Nascimento Silva Filho. Hoje estou de presidente do Clube Desempregado da Petrobras CEP São Paulo, capital. Já trabalhei em várias unidades da Petrobras no Brasil, né? Comecei a trabalhar na refinaria de Cubatão, depois vim trabalhar no terminal de Alemoa, fazendo uma atividade de comunicação, onde tive muito avanço, né, na área social, não só na cidade de Santos, como nas outras cidades das regiões, né? E ali era um trabalho, eu cheguei a acompanhar um tempo você ali ali era um trabalho que envolvia bastante ações com a sociedade, né, com a comunidade em geral. Nós tivemos um trabalho que a gente acabou implantando lá, né, que era o trabalho da ação social, da comunidade do entorno, para trazer alimento, para trazer brinquedo para as crianças, né, principalmente no período das crianças. A gente tem um grupo lá que era Cliente do Futuro, o nome. Esse grupo ele se reunia de empregados da unidade, arrecadava brinquedos, arrecadava alimento e distribuía na região. E também fazia um evento, né, no dia 12 de outubro para essas crianças. Isso foi muito bom, foi muito gratificante. Eu gostei muito de trabalhar lá como gestor de comunicação. E isso também me abriu muitas portas. No período que eu estava lá, estava chegando a unidade da Bacia de Santos, né, a UBS, que hoje aqui é o prédio no Valongo, e também me encantou muito. A gente trabalhou em conjunto com o pessoal da gestão de comunicação lá para poder implantar, para mostrar a cidade, para mostrar a região, o que era importante, o que a comunidade dessa região toda, né, precisa, o que as crianças hoje e no passado precisava. Então, isso foi um elo muito importante para mim. Em contrapartida também eu tive uma passagem muito excelente, que eu aprendi muito, na igreja São Judas Tadeu. A gente tinha vários grupos e tinha um grupo lá muito importante para mim, que era o Tubo. Eu aprendi muito nesse grupo. Esse grupo, ele ensinava as crianças a conviver com a religião, a conviver com a família, a dar importância ao que é a família, ao que é a comunidade, o que é a sua casa, o que é a escola. Então isso foi muito importante, que começava nos 4 anos e acabava nos 14. Então era uma coisa maravilhosa, porque todo sábado à tarde se reunia, as crianças faziam questão que os pais levassem, os pais ficavam, né, levando. Tinha muita atividade, brincadeira, informação religiosa, informação sobre o que é família. Então tinha um grupo muito importante lá que passava essas informações. O saudoso padre Chiquinho, né, estava sempre presente. Então eu participei dos retiros, né, não só retiros de casais, participando na cozinha, mas o retiro de jovem, que aí aprendi muito com os jovens lá naquela época. Então foi uma coisa fabulosa. E eu acabei trazendo tudo isso para o Clube Desempregado da Petrobras. Hoje a gente tem uma ação, né, dentro do Clube Desempregado da Petrobras, que é a arrecadação de alimento e agasalho. A gente mantém uma caixa para arrecadação de agasalho dentro da unidade da Petrobras, na região. Isso é muito valoroso. Toda semana a gente tem a satisfação de pegar muitas agasalho, muito alimento, e saber que a força de trabalho Petrobras colabora com isso. A força de trabalho Petrobras participa nessa ação.
E com isso a gente chegou ao momento de participar junto com o Aliados do Bem. É um grupo que distribui alimento na rua de segunda a sexta, sente uma marmita, tem uma equipe que faz, uma equipe que distribui, e a gente, com essa arrecadação de agasalho, para ajudar no investimento de alimento também, abrimos um brechó dentro da unidade ali do CEP, ali na Conselheiro Neber, no espaço que a gente tem de salão. Abrimos também um lava rápido que também contribui com isso, né? Então eu acho que isso é ação social, isso é cuidar da família, isso é ensinar o que é ser cidadão para a população. Resgatando também essa participação, né, das pessoas de forma geral, seja ela no clube, seja ela na igreja, seja ela numa ação social simples, né, que é na entrega de alimento ou na entrega de roupa, de frio, né, enfim, que a gente tem percebido que está cada vez mais difícil você ter essa contribuição das pessoas, né. Você deu aí alguns exemplos da São Judas, eu fiz parte lá também durante muito tempo, inclusive em outros grupos, né, além do Tubo, fui da PADOL, que é a Pastoral do Adolescente, e a gente percebia como era bacana esses encontros, né, porque aí você ia totalmente aberto para receber tudo que tinha lá, e lá abriu, né, portas, a gente sabe, educacionais, profissionais, porque a gente tinha um contato muito grande, né? E era legal que você tinha a escada, né? As escolas né? Você fazia meio que uma escolinha, você fazia a primeira comunhão, depois fazia a crisma, né? Depois você podia dar o curso de primeira comunhão também para as crianças, você podia dar o curso de crisma, enfim, você podia fazer parte do contexto aí, entrar como aluno e sair como professor, né? Então isso que era bacana, né? Nesse momento que a São Judas tinha esse trabalho, que a gente fala que não era só para as crianças, né? Era para a família de forma geral, né? Realmente muito bacana. O Padre Chico foi bem feliz aí em todo esse trabalho que ele fez, até porque ele ficou à frente aí, porque cresceu, né? Ele conseguiu aí, temos o centro comunitário, né? Que foi uma obra que começou com ele. Depois a gente teve o segundo prédio, que é o Dona Evangelina, né? Que também, ainda na gestão dele aí, conseguimos levantar o prédio, né? Com muito sacrifício aí. Mas é um momento bem bacana. E aí depois de lá da Alemanha, para onde você foi? Eu acho que tudo isso é importante, né? E cuidar da família é primordial, né? E cuidar dos filhos, para que eles cuidem dos companheiros, né? Não só na escola, como na rua, na sua comunidade, seja ela de prédio, ou seja de bairro, né? Residencial, isso é importante. Eu trabalhei como eu falei, na refinaria de Cubatão, na área de manutenção, trabalhei na Transpetro, na área de comunicação, como gestor. Tive a oportunidade de trabalhar embarcado na plataforma em Macaé, né? Nas plataformas lá, que embarcava por Macaé, que embarca até hoje. E foi também uma coisa maravilhosa. Conta um pouco dessa experiência aí da plataforma aí que a gente... É uma coisa muito boa. Eu acho que muitas pessoas, se tiver a oportunidade de empregar do Petrobras, vá, que é uma experiência muito boa. Você fica 14 dias no mar, né, e reverte aí num acordo Petrobras, que é 21 em casa. 14 dias no mar é uma experiência monstruosa. Você fica com 500 a 600 pessoas do Brasil inteiro, ou seja, do mundo inteiro. Então é uma troca de informação, uma troca de experiência, uma troca de trabalho, e você acaba conhecendo pessoas que você nem imagina. Tem pessoas que têm dificuldade para embarcar, leva quase 12 horas para chegar em Macaé. E o trabalho lá é assim, você está dentro de um apartamento, né? Então você fica 14 dias ali, camarote, vai para a unidade, trabalha e volta para o seu camarote, se alimenta normal, tudo lá dentro. Geralmente é bem longe da costa, né? Então cada unidade tem a sua distância, né? 180 quilômetros da costa,
Então, frio é frio, calor é calor. Calor é calor. Na realidade, como é no oceano, né, praticamente, então você não sente esse calor que a gente sente aqui. Então os 40 graus que faz aqui não faz lá, porque a água ameniza, né? Mas o ferro da plataforma não. Então tem isso. Mas foi uma troca muito boa. Eu conheci muitas pessoas, eu aprendi com muita gente lá. Como ser cidadão, como ser pai, né? Como ser amigo, como conhecer o próximo, sabe? Como viver a necessidade das pessoas. Eu acho que porque dentro da plataforma, né, acho que é o momento de você estar lá, não tem fuga, né? Então você tem que ter alguém, você tem que conversar, você tem que ter alguém para escutar, você tem que ter alguém para falar, você tem que falar também. Então você tem que participar, não dá para fugir, né? É um camarote que a gente dorme com 4, 6 pessoas, né? No mesmo camarote. Então quem já teve a oportunidade de navegar aí nesses navios transatlânticos de passeio aí sabe o que é isso, né? Mas a gente tem essa oportunidade lá. O conhecimento dessa distância da família também é importante, né? Tem muitas pessoas que não aguentam, mas é importante você saber o quanto a família é importante e o quanto você é importante para a família. Sim. Né? Então, assim, quando você está lá, você sabe o quanto você é importante para a família, o quanto você é importante também está lá. E a família, os filhos sentem, a esposa sente, mas a gente está lá por um bem comum, né? Que é cuidar da família. Então isso é importante. Eu estive lá embarcando por Macaé. Nesse período eu tive um período que eu fiz um tratamento, né? E aí foi um período que eu sempre tratei como felicidade, né? Então foi até rápido. Que eu tive uma perda renal, né? E descobri num exame periódico da Petrobras. E essa perda renal me levou a fazer uma hemodiálise de praticamente 2 anos. E olha, eu tratei isso aí muito natural, porque Deus me deu uma luz e eu recebi um transplante em 21 de setembro de 2020. Graças a Deus estou muito bem, né? Agradeço a Deus todo dia. Tive apoio da minha família, tive um acompanhamento, né, da esposa, dos filhos. Então foi muito gratificante para mim, né? O andar com a família, o andar com os amigos, né? Mais próximo, a família está perto de mim, aquilo ali, então não me abalou. Quando o pessoal tirava até sal, você está magro demais. Eu falava, é que eu estou correndo muito, estou jogando muito basquete, mas não. Eu estava fazendo hemodiálise 3 vezes. Então 3 vezes 4 horas numa máquina para trocar o sangue é maluco, né? E eu acho que esse momento de provação, né, que a gente acaba passando, que saúde a gente fala que é um momento de provação, né? Eu acho que a base lá atrás, né, de tudo que a gente aprendeu é quando a gente põe a prova, né? Tudo que você aprendeu é hora de pôr o que você sabe aí em prática e segurar a onda, né? E o que agravou, e aí eu voltei a fazer atividade social, voltar a trabalhar com jovem, a trabalhar com a comunidade, foi até eu ter que desembarcar, né? Não poder embarcar. Vim trabalhar na unidade de Santos, na UBS, né? Na Bacia de Santos, e ter que trabalhar em horário administrativo. Então, quer dizer, eu não podia mais embarcar, não podia ficar mais esses 14 dias confinado, porque eu tinha que ir na segunda e na quarta e na sexta fazer hemodiálise. E era 4 horas, então como é que... Não dá. Não tinha como. Não tem como você fica meio abalado, né, na hora, mas depois... Mas aí eu voltei com isso também, fazer atividade social. Nosso clube é solidário, a gente criou esse nome. E com isso a gente começou a falar com os associados, falar com a Força de Trabalho Petrobras, falar com a comunidade, falar com os jovens, falar com os universitários e apresentar a importância do que estava acontecendo, né, nesse entorno Petrobras. Veio a pandemia, também deu um susto na gente, né? Mas a gente continuou,
tivemos a satisfação de conhecer alguns grupos que trabalham com essa área, né? E focado sempre na Tia Eglen, no Aliás do Bem, até no Grupo Dinossauro, trabalhando com o pessoal. E o clube sempre à frente com essas pessoas. E aprendemos muito. Estamos aprendendo todo dia muito. Acho né? que Como quando o Clube Petrobras. Quando a gente fala nessa área, né, nesses trabalhos sociais aí que muita gente só entende e só vê nas frases, nas falas, não convive no dia a dia. Eu acho que ali o dia a dia é onde mostra, né, a satisfação, seja no caso, né, na época do tubo, onde você via as crianças recebendo às vezes uma pipoca da tia quando terminava as atividades, né? Ou seja, hoje num morador de rua quando recebe a marmita. Eu acho que a satisfação da entrega total, né? Que você faz um trabalho de ponta a ponta. Eu lembro que no tubo a gente ia, por exemplo, no sábado de tarde, fazia, por exemplo, alguma atividade lá religiosa, né? Mas também às vezes a gente ia no sábado de manhã porque tinha o futebol. Né? Então no futebol, você ia no karatê, né? Então você fazia atividade, né, com a comunidade ali, alguma atividade inclusiva ou esportiva que seja, né? Eu lembro que tinha atividades como xadrez, dominó, atividades simples que é mais para atrair a família ou a criança para lá. E aí depois a efetiva, né, religião em si, alguma coisinha que às vezes não tinha nem nada muito específico, não tinha curso, não tinha nada, mas tinha uma palestra, alguém que ia falar, às vezes o padre, algum monitor ia falar, né? Então a gente passamos aí essa boa fase aí, né? Boa memória. Até hoje eu ainda brinco quando eu encontro o Rico na rua, ainda falo, pô Rico, e aí, qual é a fantasia do ano, né? Que ele sempre foi, né, emblemático, gostou, né? com essa brincadeira aí, né? Acho que foi um tempo bom que mostrou alguns caminhos, né? E eu acho importante também, porque eu também aprendi bastante coisa e aprendo todo dia, né? E uma coisa importante que eu vejo muito na doação de alimento, na doação de brinquedo, na palavra com um morador de rua, na palavra com uma criança na rua, com uma palavra numa comunidade, você estar sempre tendo fazendo uma pregação, né, falando sobre Deus, falando sobre a importância, falando sobre o que é a religião, né, pregando alguma coisa para que as pessoas também se sintam importantes, que elas têm, todo mundo tem Deus no coração, mas geralmente você fala, puta, eu podia ter e não tem, puta que Deus, não sei o que, né, e Deus é um só. E eu acho que quando o pessoal vai entregar alimento, né, eles falam sobre Deus, eles pregam sobre isso. Quando a gente vai fazer uma apresentação com as crianças, a mesma coisa, sempre abre com essa palavra, né? E isso é importante, porque isso traz a comunidade reconhecer não só o trabalho que a gente está fazendo, mas sim reconhecer que a gente está, né, trazendo a palavra de Jesus, de Deus, né, Todo-Poderoso com a gente. Eu acho que o legal mesmo nessa, né, quando você, na fase concreta, né, não é só a palavra, mas a ação também. Eu acho que quando você efetivamente põe a mão ali é que você sente a transformação, né, da coisa, né? E olha, é muito importante que assim, eu vi que esse grupo Aliados do Bem, ele já recuperou muitas pessoas, moradores de rua, né? Eles entregaram alimento para a pessoa e hoje a pessoa tive a oportunidade de receber, semana passada, um casal que foi lá pegar roupa porque ia fazer uma entrevista numa empresa para pegar uma roupa melhor. Eles já estavam bem vestidos, já estavam numa residência, com condições melhores que eles viviam, mas só foram lá. Então, quer dizer, isso já é gratificante, né? Quando você vê uma criança que os pais não dão atenção por conta das consequências da vida, né? Que não seja só o trabalho, mas sim as drogas, né? Você vê que a mudança, isso é importante. Você fazendo parte disso, né? Você está contribuindo, né? Você é um mensageiro de Deus
que está levando o conforto para essas pessoas. E o importante é trabalhar com criança. Hoje se fala muito, né? Vamos trabalhar, vamos fazer... Tem que cuidar das crianças. Entendeu? Aí todo mundo quer cuidar até os 12 anos, porque não dá trabalho, né? Depois dos 15 até os 18 dá, e é o inverso, né? Porque eu acho que dos 15 até os 18, né, não dá muito trabalho, sabe? Porque é mais informação. Quando já tem uma base, né? Teoricamente não dá trabalho, porque já teria uma base. É mais informação, história. é mais a mágoa do que passou. E ele carrega aquela mágoa. E a gente tem que, aqui, né, trabalhando com comunidade, aqui fora, pensar nisso, sabe? E é uma faixa, você citou bem, é uma faixa etária, né, de núcleo ali que tem pouca atividade, né? Se a gente vê, tem muito futebol, futebol até 10 anos, né? Então, até 10 anos você tem 6, 7 atividades. Cara, depois dos 10 você já não tem mais atividade na rua. O pai, né? E a mãe que trabalha, é muito importante que o filho, após os 14, não vai para a rua. Por quê? Tem um computador. Então, ele tem o jogo, ele tem as coisas. E a gente cada dia vai vendo aí na televisão, nas novelas, as coisas que estão acontecendo, né? Com as crianças que ficam trancadas dentro de casa. Né? Que o pai não consegue tirar para ir comprar pão na esquina, ou para levar o lixo na lixeira do prédio. Então... E aí usa aquela desculpa, não, mas é porque não vai comprar pão porque não é seguro. Pode ser também, mas eu acho que nós temos que incentivar, né? Sair de casa, buscar o pão, né? Jogar o lixo na rua, dar essa oportunidade de colaboração, então, né? Atividade que a gente tem que ter quando se compromete a fazer uma atividade social é pensar nisso, né? Pensar nesse jovem de 14 até os 18 anos, porque ele carrega isso. Ele carrega a necessidade de não fazer, sabe? De não fritar um ovo, de não comprar um pão, né? Mas ele quer comer o ovo, ele quer comer o pão, né? Nem comprar um leite, sabe? De não sair do quarto para sentar na mesa, para tomar um café, almoçar ou jantar. E isso é que os pais hoje têm que se atentar, têm que ajudar esses jovens a conviver com a comunidade. E até mesmo o jovem que vai para a rua. Ele acaba indo para a rua por conta disso. Porque dentro de casa ele não consegue encontrar, não é o amor, porque o amor ele tem, mas ele não consegue o contato, a conversa. E chega um amiguinho, uma amiguinha da rua e acaba levando ele. É a ideia de contar uma história, né? Ele vai ali, conta uma história, não conhece, acredita e acaba perdendo no rumo ainda. Então, o que a gente que trabalha, volta a dizer, o que está se propondo, que se propõe trabalhar com comunidade, com adolescente, é pensar nisso, é trabalhar com os pais. Né? Porque é uma forma de você até trazer, né? Não adianta você, vou fazer aqui, vamos pensar numa atividade para criança. Não. E aí quem vai trazer? Essa criança não vem sozinha. Né? Então você tem que estar sempre pensando... Né? Na realidade, assim, ela vem porque de repente ela vem porque ela quer, ou ela vem porque o pai deixa, a mãe deixa. Mas tem que pensar... A gente tem que pensar no mecanismo no grupo, né? De trazer esse grupo para poder, tanto o pai e a mãe, entender que deixar, tudo bem, importante. Tá? Mas, e buscar também é importante. Mas e participar. E saber, né, o que está rolando, o que não, qual é a conversa. Então, geralmente tem muitos pais e mães que não sabem o que acontece ou aconteceu com os filhos durante a semana, e muita gente da rua sabe que ele acaba falando para essas pessoas. Então a confiança externa é maior do que a interna. Não que essa minha fala, essa minha conversa vai mudar, tá? Isso vai começar. Então, para que faça uma gestão, e é isso que eu estou buscando na força de trabalho da Petrobras, nos meus associados,
é que entende que o nosso clube é solidário. Se o nosso clube é solidário, é para isso, porque eu tenho muito empregados Petrobras, também não tem seu tempo, né? Tanto a esposa quanto o marido. E o filho tem a sua necessidade, porque ele tem uma condição razoável. E ele acaba tendo os bons aparelhos. E aí eles acabam ficando dentro do quarto. Então, a importância da conversa dentro do quarto, né? Para poder chegar na sala, né? depois da sala chegar no quintal da casa ou chegar na rua, é importante. Então, assim, não é tirar o filho do quarto, não é tirar a filha do quarto, que é, no primeiro momento, o pai e a mãe tem isso, né? Tirar, não, vamos conversar no quarto, né? Ah, mas ele só quer comer no quarto, vamos comer no quarto. Sabe, entrar na bolha, né? Vamos entrar nessa bolha para poder ele entender ou ela entender que também aqui fora existe um mundo. Aqui fora existe pessoas, aqui fora existe amigos. E a gente trabalhando com isso vai agradecer. Então, assim, minha escala Petrobras, ela foi importante, né? E é importante por isso. Minha escala presidente do Clube dos Empregados da Petrobras, ela cresceu muito, né? Após a minha saúde, sabe? Porque eu nunca tive doença, eu sempre tive saúde, né? Então, após a minha saúde, então foi muito importante, né, o que eu fiz e o que eu faço, né? Respeitar os filhos, a esposa, né? Tio, tia, primo, vó, tudo, preocupar com isso, com a saúde. E a saúde é do coração, é da mente e da união dessa família. Tira uma dúvida, Milton. Quando você fala Clube Petrobras, né? Qual é a região que ele abrange? Ele é estadual, ele é nacional? Como é que é? Explicando para vocês o que acontece. O Clube dos Empregados da Petrobras, né? Ele existe hoje no Brasil. São 26 clubes empregados da Petrobras. Cada unidade de Petrobras que existe numa cidade, ela tem um clube que representa. Então aqui você tem o 2004, né? Que representa a Baixada Santista, que tem a UBS, que tem a Transpetro e que tem a refinaria de Cubatão. Você tem em São José dos Campos o Clube da Revap, que representa a refinaria. Em Mauá, que é a Recap, né? Que representa a cidade. Então, em Campinas, que é a Replan, em Duque de Caxias, no Rio, Salvador, Relan. Então, são diversos lugares, né? A gente chama Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Então, abrange esses 26 clubes. Cada unidade tem o seu representante, que é sua diretoria, seu presidente, seu vice, seu diretor financeiro, seu diretor administrativo. O CEP São Paulo representa São Paulo. Então, o clube que representa, assiste, né, em contrapartida, quase todo mundo de São Paulo, em conjunto com os dirigentes também de cada unidade. Então, esse trabalho a gente leva para os clubes de São Paulo. E estamos tentando levar para os clubes do Brasil. O nosso clube é solidário. Tentando fazer isso para que as pessoas entendam, né, que após uma pandemia, antes de uma pandemia a gente já tinha que cuidar. Sim. Após uma pandemia, a gente tem que dar o dobro da atenção. Porque muita gente que estava bem ficou mal. Muita gente que tinha casa, hoje está na rua. Muita gente que tinha bom trabalho, hoje está desempregado. Então, muitos filhos que estavam numa boa escola, hoje não estão nem estudando. Então, porque perdeu alguma essência, perdeu algum trabalho, perdeu algumas doenças, né? Vieram aparecendo. Então, o período que as pessoas ficaram também estudando à distância contribuiu, porque não era uma prática mundial, né? Então, também contribuiu para que o pai, a mãe e os filhos não dessem continuidade ao estudo. Então, a preocupação maior de quem vai trabalhar e de quem trabalha com criança, com comunidade, com atividade social, né?
existe um mundo antes da pandemia e existe um mundo pós-pandemia. E esse mundo pós-pandemia, com quem vai trabalhar nessas áreas, é muito sacrificante, né? E é muito sadio e sacrificante. É muito sadio porque a pessoa está se propondo. Tem o lado do agradecimento, né? Então que você sente o retorno. Né? Ela vai ter a graça de Deus e o retorno, né, dessas pessoas que vão ser atendidas. Falando um pouquinho do sistema, né, do sistema Petrobras que você comentou, assim, qual foi a ação, né, dentro do sistema? O que mudou que tinha antes da pandemia e tem hoje, né, pós-pandemia? Assim, o que você sente que mudou no sistema? A gente sabe que é um sistema, né, complexo, governamental, enfim, tem muitas ações internas, locais até, né, que assim, se você for naquela unidade tem isso, se você for na outra já não tem isso, tem aquilo, tal. Mas, a grosso modo, o que você sentiu assim que acontecia antes da pandemia e hoje não acontece mais, enfim, nesse... A Petrobras abriu um PDV, demissão voluntária, tanto para empregado que estava com período já do INSS, né, que já tinha o período de aposentar, e ela perdeu muita mão de obra, na minha opinião, Milton Nascimento, boa. Tá? Mão de obra que ia poder hoje crescer a empresa. E ela abriu mão dessa mão de obra porque ela lançou uma demissão voluntária, que é o PDV, e essas pessoas tinham um ganho, né, financeiro para poder, a mais do que ela ganha por mês para sair da empresa. E muita gente saiu. E não foi selecionada essa gente que saiu. Então, não tomou um cuidado, né? Olha, você é importante para a empresa, fica mais um pouquinho, vamos contribuir, né? Então, para a sua permanência. E perdeu o empregado, número, né? Mão de obra, e perdeu o diretor e o gerente. Então você perdeu o cérebro e os braços, né? Então hoje ela passou aí um período aí, a refinaria de Cubatão, tendo uma parada de manutenção que atrasou mais de 25 dias por conta disso. Tá? Então assim, quem ficou não é incompetente. Tá? Quem ficou é muito competente. Tinha que ter a experiência. Mas não tinha a experiência de quem chegou na década de 2000, de 80. Então, todo aquele público que chegou na década de 80 e começo de 90, começaram a sair agora em 2015, até 2021. Então, foi uma perda, assim, na minha opinião, para a empresa, que não teve a capacidade de trabalhar isso, né? Para o sindicato também, né? que sofreu com isso, mas o sindicato ele defende o trabalhador. A função do sindicato é trabalhar para o trabalhador, né? E defender não só a atividade do trabalhador, como os interesses do trabalhador, entendeu? Então, mas para o clube dos empregados da Petrobras no Brasil foi uma perda, né? Então, muitos clubes saíram de 2.000 associados para 500. Porque esse impacto é muito grande, né? Esse público que aposentou, ele sai da empresa, então quando você está na empresa, o desconto é em folha. Então o empregado está tranquilo. Quando você sai, ele tem que pagar. E aí? Ele vai esquecer de pagar porque o clube não é prioridade. Então, acaba perdendo. E a gente perdeu com isso também. O CEP São Paulo, o CEP 2004, então, todos perderam. E foi um impacto muito grande. Eu acho que faltou uma gestão, né? Faltou um comunicado geral, né? Sindicato, vamos fazer isso, tá? Clube, vamos... O clube também, que tem uma federação, né, de clube também, essa federação não se envolveu a esse ponto também de construir uma proposta que viesse de encontro para a empresa, para manter isso aí e apresentar para o sindicato, né? Eu acredito que eu dirigente de clube, se tivesse feito isso, né, que eu faço parte também, o sindicato ele ia defender o trabalhador também, ele ia entender. Então eu acho que isso é importante. Então o que a gente perdeu o clube depende da produção, que é o associado. Na verdade, o clube, né, nesse sentido, não só
clube, como o sindicato também, perdeu em 2 pontos, né? Perdeu o financeiro, claro, que é importante, mas também perdeu a participação, né? Porque aí se o cara aposentou, ele não vai mais participar nem do sindicato, nem do clube, nem de nada. Ele vai, de repente, participar de um clube de aposentados se for efetivo, senão às vezes nem participa, né? Então, o empregado Petrobras, ele ainda participa do sindicato, tá? É um elo que é praticamente para a vida toda do empregado. E eu acho que todo empregado, né, Petrobras, ou todo funcionário, todo trabalhador, ele tem que fazer parte de um sindicato e ele tem que contribuir com esse sindicato até o fim da vida dele, porque é a defesa do trabalhador. Então, assim, a importância de você ser sindicalizado é muito boa. Agora, para o clube, não. Clube, porque você pode mudar da cidade, você pode ir para outro clube, você pode... Não, sabe? E na Petrobras tem muito disso, né? As pessoas às vezes mudam de cidade por um tempo para trabalhar. Enfim, você tem o seu prédio que tem sacada gourmet, que tem piscina, não sei o quê, então você fala, pô, vou pagar o clube para aqui. Né? Então, os filhos hoje, nossos filhos, eles vivem mais em prédios, né? E os prédios que tem é isso. Então, quer dizer, os pais hoje não se interessam em pagar clube, né? Então, isso de forma geral, né? Não é só o clube da Petrobras, a gente percebeu isso aí de forma geral. O que aconteceu? O clube da Petrobras, ele já vinha perdendo no governo, né? Nesse governo que passou. E aí perdeu muito mais com a pandemia e nessa gestão. Vamos ver agora, nessa próxima gestão que está iniciando, né? A gente resgata algumas coisas que já está no planejamento, né? Não só da empresa, como dos gestores locais, para resgatar. E vai ser importante, porque se você perde um empregado que tem 20, 30 anos, ele vincula ao clube. Um empregado que tem 10, 5 anos, ele não vincula. Porque ele está num período de estudar, está num período de filho, está num período de, sabe, ele está num período de casamento, então ele não tem essa mentalidade aí. Mas que ele tem os seus 40 anos, então ele não tem. Então, assim, o clube eu acho, mas o clube Petrobras, ele é importante para a empresa. E é isso que eu estou levando agora, né? Até fazendo um abaixo-assinado no decreto-lei do governo Collor de 99, que vai atender a comunidade no todo, né? Não só a Força de Trabalho Petrobras, mas sim a ABB, todos os órgãos federativos, né? Que o objetivo é a gente atingir as 5.000 assinaturas para poder quebrar esse decreto. E vai vir de encontro importante para a população. Não é para a Força de Trabalho Petrobras, não é para a Força de Trabalho Banco do Brasil, Caixa Econômica, não. Para os órgãos federais, para os órgãos militares, não. Para a comunidade em si, para a população em si. Isso vai ser importante. Queria que você falasse um pouquinho, você, né, com certeza participou desse período aí, que a gente chama da bolha imobiliária, da bolha da Petrobras, enfim, aqui para a nossa região, que antes a gente tinha só a Transpetro, né, e a refinaria, e aí de repente, não, tem petróleo em Santos, tal, aquela história de que, pô, vai pôr uma plataforma na praia lá, vamos interditar a praia, aquela loucura que foi, né, enfim, e aí a gente viu que nada é tão simples quanto parece, né? Conta um pouquinho pra gente, você estando lá dentro, como é que foi esse cenário? Eu trabalhei no sistema Petrobras também, tive a oportunidade de trabalhar com você em alguns momentos aí, né? Mas você com mais experiência, queria que você contasse aí um pouquinho como foi essa mística, né? De repente tinha petróleo em Santos e aí de repente não tem mais petróleo em Santos. Como é que é isso? Conta um pouquinho aí do que você passou. O lençol, ele vem do Rio Espírito Santo e Santo, né? Lençol maior, né, do gás na bacia de Santos, entendeu? Tanto petróleo na bacia de Santos. Então, quando a gente fala bacia de Santos, não é aqui no porto, né? Não é na praia, né? Então, mas isso é o que acontece com tudo de novo, né? Quando chega o novo, tudo Então as pessoas acreditaram que
uma plataforma seria uma refinaria. A ideia do corrupto, né? Eu vou ali na praia pegar o corrupto ali, vai sair petróleo, e aquele petróleo é meu, né? Tipo isso. Então é o novo. Eu acho que ao longo do período esse novo foi estabilizando dentro da mente das pessoas e da realidade, porque as pessoas estavam acostumadas com refinaria Cozipa. Então era uma unidade, né? E achavam que sim, essa unidade ela ia chegar no porto, essa unidade ela ia chegar na região, como a gente fala na unidade de Mexilhão, que tem Caraguá, né? E próximo, mas não é tão próximo assim, né? Como a de Merluza, que é na Praia Grande, né? Não é tão próximo assim, mas está ali próximo quando a gente fala, né? A refinaria próxima aqui, tá, mas nós estamos falando de quase 500 quilômetros, né, da praia, né, da praia para dentro. Então, assim, se de carro daria umas 5 horas, né, 100 por hora, de barco, de lanche, enfim, dá um pouco mais, porque a velocidade não é a mesma, né? Então, às vezes as pessoas não têm eu acho que essa dimensão. Aí né? teve todo um processo mesmo de estar fazendo o embarque por aqui, né? Que a gente até tentou fazer inicialmente por Itaém, até se a Petrobras investiu ali no aeroporto de Itanhaém, né? No L ponto, mas o custo do voo era muito caro, né? Por causa da distância. Então se optou para voltar para o Rio de Janeiro, que o custo da distância aqui de uma unidade de Merluza, né, é de 1h15, e lá é 40 minutos. Não é porque está não é logística, na direção de Praia Grande que seja mais próximo de Praia, não é. Então você tem que a logística é muito, né, complicada, e tem perda de voo, tem tudo, que é um voo caríssimo. Então a chegada foi boa, né? Então, você cria portos, você cria isso, você cria aquilo, só que o planejamento, quando foi se reestruturando, aí não era tudo isso. Mas eu acho que o custo em volta, né? O impacto ao em volta que, né? Mas que nem Caraguatatuba também, né? Todo mundo, vai sair de Santos, vai sair de Caraguatatuba. Perdeu um pouco, né? Com a pandemia, tá? Porque realmente vários investimentos era focado para Santos, sim, entendeu? E com a pandemia, o projeto da empresa acabou saindo mais barato permanecer em Macaé, permanecer no Rio de Janeiro, para ir para essas unidades que os custos seriam menor. Desculpa. Então, do que se implantar... Porque lá já tem uma estrutura, né? E Macaé também foi meio que uma cidade que, né, dentro do sistema, assim, Petrobras, ela foi meio que montada para isso, né? Que lá é a base, a maior base, acho que é lá, né? Já chegou... ter várias unidades, né? E lá 14 unidades. Os treinamentos, a maioria dos treinamentos são lá A também. estrutura é feita, né, por Macaé. Hoje a gente embarca por Macaé e embarca por Jacarepaguá. As unidades da Bacia de Santos embarcam por Jacarepaguá. Tá? E as unidades de Macaé, né, que é a Bacia de Campo, que a gente chama, embarca por lá. Então, quer dizer, ficou uma coisa com o custo da empresa mais em conta. O operacional da empresa. Você acha também. que assim, a longo prazo tem alguma expectativa de a gente voltar a ter embarque por aqui ou voltar a ter uma movimentação maior do sistema? Ou até plataforma, né? Não sei como é que ficou os estudos, né? Hoje eu não acompanhei muito, mas acredito que o embarque já é descartável, né? Porque o custo do embarque é muito inviável. A estrutura de plataforma, algumas coisas assim, né? Eu acho que no futuro tem possibilidades. Pode ter, mas a empresa em si, ela está bem sólida. Eu acho que ela vem agora com uma nova diretoria, né? Com um novo pensamento. É um diretor do Refine do Gás que já trabalhou aqui na unidade de Cubatão, então ele é um cara conhecedor de todo o sistema, né? Petrobras do Brasil inteiro, até fora do Brasil, e vai ser de grande valia, entendeu? Então, assim,
A Petrobras hoje, que eu conheço, né, ela tende a crescer mais do que ela já é, né? Porque ela caiu um pouco, porque teve desinteresses de pessoas que administravam, né? E agora eu acho que ela tende a crescer mais, porque as pessoas que estão administrando a empresa e que vão administrar a empresa, né, estão com interesse de engrandecer. E o petróleo é nosso, né? O petróleo Famosa frase que então, se o petróleo é nosso, a gente tem que defender cuidar, ele, né? tem que cuidar dele, né? Eu acho que as coisas que saem por fora aí, eu acho que só sai para querer que o petróleo saia do Brasil. E, poxa, eu não vejo essa necessidade, essa importância, porque o que move esse país é o petróleo. O que move o Brasil, que gera emprego, é o petróleo. Então, para ter uma ideia geral, assim, qual o tamanho efetivo hoje, mais ou menos, né, do quadro de funcionários diretos? Você tem essa ideia? Não, no momento assim não, né? A gente, obrigado, teve essa saída, né? Então a gente perdeu um pouco desse número. Né? Uma unidade, por exemplo, que nem você passou, né, da Transpetro na Alemão ali, diretos e indiretos, aí nós estamos falando de quantas frentes de trabalho, porque o indireto, né, às vezes acaba sendo bem maior a gente tem maior número direto, menor número indireto. Então, vamos colocar em 1.500 pessoas, porque a unidade também não é grande, né? E é uma unidade de transporte, então ela não é uma unidade de refino. Então, ela trabalha mais transportando, então, repassa, então não tem essa necessidade do refino. Ela recebe do navio e estoca e transporta para as refinarias refinar. Bacana. Milton, quer contar mais alguma coisa? Quer fazer mandar algum abraço aí, que nós já estamos chegando aí a quase 1 hora aí de bate-papo. Eu agradeço esse convite, agradeço essa conversa. Eu acho que vamos focar sempre em trabalhar com a família, né, que é mais importante. Agradecer, né, pelo que eu tenho, né, de família, pelo que eu tenho de filhos, entendeu? Pela minha saúde, que hoje eu falo e fico meio abalado, porque quando eu fui fazer o transplante, o cara falou para mim, você vai morrer. E aí eu... Tá aí ainda, né? Nossa, aí na hora que o cara falou que eu ia morrer, o médico, eu falei, pô, caramba, entendeu? Então, eu estava pensando uma coisa e já estava indo para outra. Então, assim, eu agradeço todo um minuto à vida. Agradeço todo minuto a Deus. E agradeço todo minuto a família, os filhos, os amigos, entendeu? O que me segue, né? E o que me segue hoje, em primeiro lugar, é Deus. O que me segue hoje é a responsabilidade de ter, né, um grupo de pessoas ao meu redor, entendeu? Me reconhecendo, me ajudando, sempre colaborando, né, e sempre participando comigo tudo que dá certo, né, para que me fortaleça e me faça crescer. Eu acho que eu vou parar, eu falo às pessoas que eu vou parar de trabalhar quando eu tiver 85 anos, né, então eu vou parar. Então, até 85 eu trabalho, depois que chegar nos 85 a gente faz uma nova reformulação, né? Porque acho que a vida é essa, né? E primeira coisa, assim, ajudar, cara. Ajuda, sabe? Porque a gente vem aqui para ganhar e ajudar. Então acho que você tem que fazer isso. Né? Aproveitar a passagem, né? Aproveitar a passagem que a gente está por aqui e tentar ajudar aí ao que for possível, né? E abraço aí a você, tem um trabalho, né, a fazer, uma vocação. Conte comigo, conte com o Clube dos Empregados da Petrobras, conte com a família Petrobras para esse trabalho que você está querendo, né, está
querendo não, que vai fazer, que vai trabalhar, né? E nós vamos estar sempre com a mão e os braços abertos para você. Nosso lema é braço forte, mão amiga. Braço forte, mão amiga. Entendeu? Então a gente tem que, né, não o lema do exército, né? Mas a gente sempre inverte em mão amiga e braço forte, o que a gente inverte, né? Mas a mão amiga e o braço forte é o que faz mover uma família, que faz mover uma comunidade, que faz mover uma religião, entendeu? Então, conte comigo, mão amiga, braço forte. Isso aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi o Milton, presidente do Clube Petrobras. Conversou aí um pouquinho com a gente de todo o cenário Petrobras. Conversamos aí também sobre as ações sociais que a empresa, né, que ele teve a oportunidade de participar ou de conhecer, né? Também falamos aí um pouquinho dos Aliados do Bem, que é um pessoal que faz aí a entrega de marmitas, que em breve nós vamos trazer a presidente aqui para conversar também. Falamos um pouquinho do sindicato também, vamos tentar trazer o presidente do sindicato, né, da Petrobras para conversar aí um pouquinho sobre a região, como é que estão aí essa nova movimentação, essa nova gestão. Vamos ficando por aqui, pessoal. Fiquem todos com Deus, sempre. Valeu! Deixa eu finalizar.